Boa tarde a todos. A Comissão Nacional de Arte e Cultura da ABA, Associação Brasileira de Advogados, tem a honra de receber, nesta tarde, a artista plástica e também membro consultora da nossa comissão, Miriam Dutra, que vai fazer uma palestra sobre informar não é comunicar, uma conversa sobre as novas teorias da comunicação. Seja muito bem-vinda, Miriam, não é? Nossa querida muito obrigada. Miriam. Quem está presente aqui também, não é? Sentindo honrada com a presença de todos aqui, a vice-presidente da comissão, minha querida amiga, doutora Maria Lima Passarello, poetisa, advogada, não é? Também aqui a secretária, a adjunta, não é? Geral adjunta Elisa Reis, minha querida amiga, muito bem-vinda, não é? Também está presente a membro consultora Mônica Toniato Borges, seja muito bem-vinda, artista plástica também. Miriam Juliano, minha querida amiga, tá? Membro consultora da nossa comissão, seja muito bem-vinda. Doutor José Eduardo também estava presente, agora retorna. Doutor José Eduardo Parlato Vaz, secretário-geral adjunto, seja muito bem-vindo. Tá? Então, estamos aqui, vou passar a palavra para a doutora Elisa Reis para falar sobre o currículo da nossa palestrante de hoje. Com a palavra. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar nessa live com a nossa convidada queridíssima Miriam Dutra, e passo ao breve currículo, porque o currículo é extenso, né? Mas devido a este momento e o interesse maior é nós ouvi-la, a nossa querida Miriam Dutra, ela é pós-doutoranda em pensamento complexo, com mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação, é graduada em Artes Plásticas e Letras, Análise Literária, e desde muito jovem frequentou estúdios de artistas nacionais e internacionais, sendo no Brasil, como Uruguai, como Itália, França, né, Barcelona, Grécia e outros lugares, né, que a recebeu com tanto carinho devido a seu vasto currículo. A nossa convidada também é artista e empresária. Também atua como professora convidada em cursos de pós-graduação em disciplinas transversais que combinam processo criativo, pensamento complexo, cognição, ciência, consciência e arte, com ciclos artísticos que mesclam o intelecto do pensamento complexo com as técnicas da arte, e com mais de 40 anos de dedicação, pesquisa nas artes plásticas, transita pela expressão plásticas em pinturas acrílicas e aquarelas em bastões, utilizando mídias mistas sobre papel ou tela, projetos cenográficos, conceituais, dirigidos artisticamente e criação, confecção de marcas com foco na arte têxtil. Ela situa seu trabalho artístico como um transbordamento de sua curiosidade pelas reações e interações humanas cotidianas, tentando mostrar, por meio da expressão plástica, o que está subjacente e nas entrelinhas desse universo de interações. Seja bem-vinda a nossa querida palestrante, Miriam Dutra. Obrigada, passo a palavra. Muito obrigada, para mim é uma alegria e uma honra fazer parte da ABA e estar aqui com vocês, dividindo coisas que eu fui pesquisando, e estudando e lendo durante uma vida inteira. E eu vou falar um pouco para vocês sobre um aspecto bem assim que pertence à minha vida
que transborda para a minha vida como artista plástica, mas, na verdade, ele pertence à minha vida acadêmica e à minha vida profissional. Eu sempre fui alguém muito curioso com aquilo que não era dito. Sempre as pessoas, eu ficava ouvindo as pessoas, mas a minha percepção pegava sempre aquilo que não era dito. E lá pelas tantas da minha vida, eu era executiva da Caixa Econômica Federal, trabalhava na área de desenvolvimento urbano, não trabalhava em agência. Eu trabalhava com muitas interações com instituições de vários profissionais transdisciplinares. Eu tinha feito várias pós-graduações e tal, e fui ver um mestrado em linguística aplicada que estudava especificamente não ditos. Bom, a partir desse momento, que já faz muitos anos, eu comecei a perceber, eu comecei a entender que aquilo que não era dito era muito mais rico, muito mais importante do que aquilo que era dito. E aí fiz doutorado, fiz pós-doutorado e tal, fui investigando, sempre estudando, dando aula e tal. E é sobre isso que eu vou falar para vocês hoje. Assim, para mim, esse conteúdo ele foi muito libertador, porque ele tira, e esse é o meu objetivo, assim, trazer para vocês o que a ciência da comunicação hoje está falando e por que a interação é tão importante. Oi? Oi, eu não ouvi quando você foi fazer mestrado do que foi o mestrado, eu não compreendi. O mestrado foi em linguística aplicada. Ok, na obrigado. Unicinos, a área de linguística, ela tem muitas coisas, assim, inteligência artificial, e na área de linguística aplicada, ela é uma área que estuda a linguagem, qualquer linguagem aplicada na vida cotidiana. Então, eu fiz uma pesquisa, na época eu era executiva, trabalhava em Brasília, São Paulo, na Caixa Federal de Desenvolvimento Urbano e tal, e eu estava interessada, eu notava que nas reuniões a gente contratava coisas, mas depois não acontecia nada, e eu percebia que não ia acontecer, mas eu não tinha argumento para, na hora da reunião, poder amarrar. Então, eu acabei caindo nesse mestrado, e ali eu fiz uma pesquisa que mudou completamente a minha vida. A minha pergunta era: como emerge a competência coletiva? E aí eu gravei 200 horas de reuniões com engenheiros e tal, e na transcrição das reuniões se viu que a competência coletiva ela emergia entre as palavras, na linguagem confusa, numa coisa chamada carnavalização, na bagunça das vozes. Não era a ata que era feita da reunião, ela não espelhava a realidade da reunião da tomada de decisão. A ata era um resumo meio burocrático da reunião. Mas era uma coisa que eu tentava mudar dentro da Caixa Econômica Federal, mas era uma coisa impossível, porque era uma estrutura muito, muito tradicional, né? Assim como tantas outras. Enfim, respondendo, eu fiz um mestrado em Linguística Aplicada, na área de letras linguística, e depois eu fiz um doutorado na área de comunicação por ressonância. A comunicação por ressonância é uma comunicação que se dá pelo ar. A gente acessa ela, é como quando, por exemplo, toca o telefone e tu já sabe um pouquinho antes quem é. E aí toca o telefone e é aquela pessoa. Ou tu está numa multidão e tu olha e tu reconhece aquela pessoa. Então, essa comunicação ela é por frequência entre humanos, ela se dá em todo o universo animal, basicamente nos insetos, e ela é muito estudada no pós-graduação de Economia e Administração, que é onde eu dou aula, porque as empresas estão muito preocupadas em sobreviver ao mercado. E para sobreviver ao mercado, elas precisam ser ágeis. Para ser ágeis, elas precisam ter uma comunicação muito ágil. Então, todos os estudos de estratégia levam em conta a comunicação por ressonância. Ou seja, equipes muito afinadas resolvem coisas sem muitas palavras. E o planejamento estratégico acaba acontecendo mais rápido. Mas antes de explicar tudo isso para vocês, eu queria começar de um começo. Assim. Eu fiz mais ou menos uma sequência possível que eu talvez pudesse explicar para vocês melhor. Não sei se eu vou conseguir.
O que acontece com as teorias da comunicação? Eu falo do ponto de vista da comunicação, eu não tenho nenhum conhecimento em psicologia, muito pouco conhecimento em filosofia e sociologia, embora as coisas sejam transversais. Mas no século XX e no século XXI, muitas teorias científicas vieram à tona. Nós descobrimos muitas coisas, a começar a partir de 1900, com a descoberta do rádio, do rádio elemento químico, das coisas da física quântica, enfim, os cientistas ali da década de 1911, mais ou menos, eram um conjunto de cientistas das ciências duras que trouxeram para nós, das ciências humanas, muitas novidades. E essas novidades, elas não migraram completamente para as ciências humanas, elas ficaram lá nas ciências duras e ainda estamos com a física de Newton, que é uma física já bastante ultrapassada, com um pensamento mais cartesiano, vendo o mundo em partes, uma coisa de cada vez, tentando botar uma ordem quando a gente sabe que o mundo é mais caótico, que a teoria do caos é a teoria que hoje regula. Entender a teoria do caos é mais importante do que entender a teoria cartesiana da ordem e da desordem. Enfim, nós tivemos muitas teorias científicas e essas teorias científicas atravessaram a partir de um domínio, de um pensamento mais complexo, elas atravessaram algumas ciências e a ciência da comunicação foi tomada por essas teorias científicas. A primeira coisa que mudou foi a questão da informação e do conhecimento, né? Então, há uma diferença entre dado, informação e conhecimento. Acho que todos vocês já devem saber sobre isso. Mas um dado, o que é um dado? Um dado é um dado. Não se sabe. Eu informo aqui, por exemplo, chocolate é bom. É um dado. Agora, eu digo uma informação. A Tereza gosta de chocolate. Isso é uma informação. O que é um conhecimento? É quando a gente se apropria daquela informação e transforma ele em algo de viver. Aí a Maria Elisa diz, a Tereza está de aniversário amanhã, vamos dar chocolate para ela. Então, ela assimilou um dado, uma informação e transformou em conhecimento que virou uma ação. Então, o propósito do conhecimento é que ele vire uma ação. Ele precisa ser interpretado, mastigado, digerido para poder se transformar em algo útil no mundo. Senão, eu encho meus bolsos de informação e de conhecimento para mim e não faço nada com isso. Então, o que aconteceu? Nós entramos lá pelas tantas na era do conhecimento, há uns 30 anos atrás. E nessa era do conhecimento mudou muito o modo como a gente lida com... Oi, Mônica. Tudo bom? Mudou muito o modo como a gente lida... Tudo bom, querida. Obrigada por estar aí. Imagina, mudou muito prazer. Mudou muito o modo como a gente lida com questões de abundância e escassez. Porque até 30 anos atrás, se eu desse o que eu tinha, eu ficava sem. E isso migrou também para o conhecimento. Se eu der o meu conhecimento, eu fico sem. Outros vão ter e vão passar por cima de mim. E essa mentalidade, ela vem mudando aos poucos, mas ainda falta. A gente tem que dar um salto, porque, na verdade, a economia da era do conhecimento não é a economia da escassez, é a economia da abundância. Quanto mais eu der, mais eu terei. Quanto mais informação e conhecimento eu possibilitar para o mundo, mais eu vou receber dos outros. Porque, primeiro, que o conhecimento perece. Você sabe em quanto tempo duplica o conhecimento no mundo? Mais ou menos, chutem. Em quanto tempo duplica o volume de informação? Não vamos falar de conhecimento. Volume de informação há 100 anos atrás, o volume de informação duplicava a cada 150 anos. Em 1960, 1970, o volume de informação duplicava a cada 50 anos. Sabe em quanto tempo, hoje, o volume de informações no mundo duplica? Chutem. Vamos ver quem acerta.
20 dias. Eu ia falar isso, deve ser muito rápido, né? Assim, A cada 10 dias. A cada 20 dias, dobra o volume de informação e conhecimento produzido no mundo. Vocês acham que é possível alguém de nós saber tudo? Ou estar atualizado com tudo? Não! Então, o mundo da era do conhecimento trouxe para nós uma certa humildade em termos do conhecimento. Eu tenho um conhecimento e ele vai perecer em 2 anos. Ele vai ficar velho. Eu não vou me atualizar, porque vão descobrir muitas outras coisas e eu não vou conseguir avançar. Então, o transdisciplinar começou a entrar para poder nos ajudar a entender. Podem ver que hoje muitos teóricos fortes de física, neurociência, química, medicina escrevem livros numa fala que a gente consegue entender. Não é mais livros técnicos. Por quê? Porque a transdisciplinaridade, antes o mundo era feito de disciplinas em caixinhas fechadas, cada um na sua disciplina, e a minha geração, estou com 62 anos, foi educada, não se mete onde tu não é chamada. Não fala o que tu não sabe. Hoje não. Hoje eu pergunto, o que eu não sei, eu pergunto. As equipes hoje são formadas por gente de várias disciplinas e uns perguntam para os outros. Porque é impossível se compreender. Vocês na área do direito provavelmente sabem melhor do que eu a respeito disso, porque as áreas do direito são tantas. Alguém do trabalhista não sabe bem do tributário, por exemplo, imagino eu, porque cada vez que a gente abre um mundo, mesmo em arte, quando eu estou trocando de papel para tela, para poder mandar pelo correio, o papel já ficou, ele perece muito rápido. Só no mundo, quando eu abri o universo de pintura em tela, tintas para pintura em tela, igual a aquarela, meu Deus do céu, era o mundo. Solúvel em 500 coisas, com transparência, sem transparência, com nível de pH, com não sei o quê, com nível de acrílico, enfim, tudo que a gente for abrir hoje, se a gente quiser fazer uma receita de bolo de cenoura, tem 500 tipos. A gente consegue em qualquer lugar. Então, a era do conhecimento, ela é um momento de abundância. E é por isso que as interações começaram a ficar mais leves, mais efetivas, mais naturais, né? O que atrasou? O que vem atrasando a nossa comunicação? Uma coisa que a gente chama teoricamente como o modelo do código. O que é o modelo do código? É aquele modelo que a gente aprende no colégio. Emissor, receptor, canal. Lembra? Então, a responsabilidade da comunicação estava em cima do emissor. O emissor tem que ser conciso, organizado, ele precisa falar palavras certinhas para que o receptor compreenda. Mas o receptor, ele não é um receptor, ele não é um vaso onde tu bota as coisas lá dentro. Ele é um ser pensante. E aí os estudos de linguística começaram a se voltar, que eram só focados no emissor, para que o emissor pudesse ter uma fala, uma fala que pudesse ser entendida, enfim, né? Os estudos começaram a se voltar para o receptor. E se descobriu que o receptor é que produzia sentido, e ele era livre para produzir o sentido que ele quisesse. Então, o receptor não conseguia mais garantir que o emissor, aliás, desculpem, o emissor não conseguia mais garantir que o receptor entendesse aquilo que ele queria, porque o mundo do receptor era um mundo muito amplo, e ele poderia dar sentido àquilo, até pelas palavras, como ele quisesse, como ele se sentisse, como ele percebesse. Aí os estudos começaram a se voltar para a mensagem no canal. Tem que ser um canal limpo, um canal que não tenha ruído, mas aí se via que às vezes não tinha mensagem nenhuma numa interação e havia produção de sentido pelo receptor. Quantas vezes a gente via uma boca torta, um olhar meio assim, ou um silêncio, e não precisava palavras, porque aquilo era mais forte e não transitava nada no canal. Então, as teorias da comunicação foram caindo por terra.
tanto a teoria do emissor, quanto a teoria do receptor, quanto a teoria do canal, do ruído, por conta de que se ampliou a capacidade de compreender o universo do emissor, o universo do receptor e o canal. Na verdade, a grande responsabilidade por esse equívoco científico foi a área de telecomunicações. A engenharia de telecomunicações usava o modelo do código emissor, receptor, canal, ruído para operar, por exemplo, navio e radar, ou navio e farol, ou canhão e seu alvo. Então, a máquina que emitia tinha que ser absolutamente recebida com perfeição pelo receptor. E o controle total do canal tinha que dar certo. E não poderia haver nenhum ruído. Por exemplo, entre um navio e uma luz de um farol, não podia ter serração, porque senão ele ia se chocar. Então, esse modelo, que era da engenharia de telecomunicações, foi para a cibernética, a cibernética era a ciência da comunicação. E ficou tudo misturado, como naquela época o ser humano era considerado um recurso, uma peça de máquina. As organizações trabalhavam com um modelo mecanicista, onde tira um empregado e bota outro para substituir, né? Aquilo se confundiu. E para minha tristeza pessoal, eu ainda hoje acho em livros de administração ou livros da década de 2007, 2008, ainda apresentando o modelo do código como sendo um modelo da comunicação. Vejam, o modelo do código exige que o emissor seja um Deus, que o receptor seja uma pessoa sem pensamento nenhum, só receba, que não pense, que tenha sempre palavras dentro do canal. Então, fica uma coisa tipo engrenagem de máquina. E isso pertence ao século passado, porque os modelos de comunicação, conforme a gente foi avançando na química, na física, na biologia, nós começamos a entender que a comunicação não era assim, emissor, receptor, canal. E que era muita coisa exigida do receptor, de um líder, por exemplo, que ele falasse tudo para que todo mundo entendesse. E os receptores não podiam ficar de braço cruzado, porque com as tarefas, elas viraram eventos. Quem hoje faz uma tarefa? Tudo que a gente faz, a mínima coisa que a gente for fazer é um evento. Tem 500 interações. Tem que buscar isso, tem que comprar aquilo, tem que providenciar não sei o quê. A nossa própria reunião aqui não é uma tarefa das gurias que estão responsáveis por isso. É um evento. Elas têm que ver tecnologia, elas têm que ver horário para todo mundo, elas têm que mandar comunicação para todo mundo, pedir licença, autorização. Então, a mínima coisa que eu fosse fazer um jantar na minha casa não era uma tarefa. Era mandar para outros canais, né? Exatamente, exatamente. Então, se abandonou dentro da empresa a ideia de tarefa e veio vindo a ideia de evento, e cada um começou a ser líder da sua própria conversa, e os líderes começaram a ficar mais tranquilos, aprendendo a delegar as coisas, buscando, então, patrões de atuação. Então, vejam, tudo isso aconteceu até 2002, mais ou menos. Em 2002, a França, que é um principal doador assim, de teorias sociais e filosóficas e de linguística, ela começou a perceber, começou a fazer pesquisas no trem, no metrô. O metrô estava com um serviço muito ruim. E aí, então, o governo de Paris contratou um serviço de linguistas para entender por que o serviço de cobrança estava tão ruim. E aí se começou a descobrir uma coisa chamada ergonomia da comunicação, e começou a se ver que as pessoas, quando falam, nós, quando falamos, entregamos algo de nós, da nossa experiência. Se nós não fizermos isso, a nossa fala fica sendo vazia. Então, por exemplo, um dos estudos que tinha lá na época era o cobrador
cobrando o segundo bilhete do segundo trajeto. E aí o passageiro não querendo pagar. Então o passageiro dizia, não, eu não vou pagar, eu comprei um bilhete lá e vou descer lá no final. E o cobrador dizia, meu senhor, veja bem, quantos continentes tem o mundo? Aí diz, tem a África, tem... Então, para ir para um continente, para o outro, e começou a explicar com coisas que ele buscava dentro dele. Não eram prescritas pelo líder. Quando uma pessoa te perguntar que não quer pagar, tu diz que tem 5 países, não sei o que, não sei o que. Não. As pessoas iam buscar dentro de si uma competência para poder entregar aquele trabalho. E isso começou a vir à tona nos estudos linguísticos, nas gravações das conversas de rua, das conversas de tarefas, que aquilo que era prescritinho não acontecia. Porque as pessoas, na hora, elas entregavam o melhor que elas tinham para poder fazer aquilo. Outro estudo bem interessante que aconteceu foi um estudo de gestão de conversas a respeito de uma coisa chamada o uso do si. O uso do si é quando alguém, por exemplo, se vocês me contratarem, se a Maria Lima me contratar para apagar a luz da sala dela, Miriam, todo dia tu vai subir a escada, vai entrar na minha sala, apagar a luz, chavear a porta e pendurar a chave aqui num lugar. Ok, ela prescreveu todos os passos que eu tenho que dar para garantir a conformidade. Os estudos mostraram o seguinte, foi botado filmadoras que tinha uma parte da Miriam que a Maria Lina nunca ia conseguir mandar. Então, às vezes, eu ia lá apagar a luz e me sentava na cadeira dela com fone de ouvido. Ou então eu ia apagar a luz e me atrasava, ficava no celular mandando mensagem. Ou aproveitava para tirar um cochilo na sala dela quando ela não estava. Há uma parte e isso foi feito, então, um treinamento para ver como fazer com que a pessoa entregasse a competência de uma forma que fosse assegurado o seu trabalho como tarefa. Foi dado um treinamento e foi feito um treinamento com enfermeiras. E essas enfermeiras, depois, se começou a ver que as enfermeiras, especificamente numa atuação com um doente terminal, por exemplo, para fazer a higiene do doente terminal, né? As enfermeiras, se uma tivesse tido um câncer, ela era mais gentil e era mais empática com aquela doença da pessoa. Então, ela dava um banho de um jeito. Se ela estava com o namorado esperando lá fora para o cinema, ela dava banho rápido. Se ela tinha uma sensibilidade mais... Ou seja, tinha uma parte de nós, trabalhadores, que não adiantava. O treinamento não entrava, não convencia, e a gestão não podia mandar nunca. E a linguística tratava isso como o uso do si. O meu si, ninguém usa, eu faço o que eu quero. Então, se começou a trabalhar, a estudar, dentro da área de administração, gestão e estratégia, muito sobre a diferença entre tarefa e evento, a diferença entre competência, entrega de competência, tomada de decisão. E aí começou, então, a vir para dentro da economia e da administração todo um mundo de ciência transdisciplinar para estudar a comunicação. Que teorias são essas? Por exemplo, a física. A física entrou com a ciência quântica, com a teoria do caos, que é uma teoria linda, que aqui não vai dar tempo de eu explicar para vocês, mas eu vou falar assim, em pinceladas gerais, por que informar não é comunicar. Hoje tem físicos maravilhosos vivos, tipo o Amit Goswami, por exemplo, que está fazendo um trabalho lindo sobre ativismo quântico e comunicação. A química trouxe a questão da irreversibilidade. Por exemplo, o Prigogine, que é um químico, ele mostrou que nada é reversível. Por exemplo, se eu fizer café, passar pó de café com água, vira o café. Se eu quiser depois que ele vire água e pó de café, eu consigo no laboratório. Mas o pó nunca mais vai ser o mesmo e a água nunca mais será a mesma. Então, as coisas são irreversíveis. Não dá para a gente voltar atrás. A gente sempre vai para frente, andando numa espiral. E aí o modelo da lógica também começou a mudar. A biologia, com o estudo dos animais, com Maturana, com Sheldrake, com vários autores,
começaram a mostrar muitas experiências de conversas que não tinham palavras nenhuma. Por exemplo, os cachorros e seus donos. Vocês têm cachorros? Quem é que tem cachorro aí? Então, foi feito um estudo muito interessante com cachorros. Eles deram uma pesquisa de laboratório mesmo. Convidaram o dono do cachorro para viajar a 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, acima de 500 quilômetros de distância. E colocaram uma câmera na casa daquela pessoa, filmando o comportamento do cachorro. O dono não sabia quando ia voltar. Ele recebia um telefonema e dizia, pode pegar o avião de volta, o seu bilhete está esperando não sei o que, não sei o quê. O que a câmera mostrava? Quando o dono do cachorro começava a se movimentar para vir embora, o cachorro já se posicionava no lugar de espera. Se acreditava antes que os cachorros tinham um super ouvido, um super faro. Não. Eles entram na frequência do dono. Frequência de rádio. Tipo AM, FM, não tem? Então, é uma frequência. As formigas. O estudo com as formigas é maravilhoso, é espetacular, é super extenso, assim. As formigas são mega organizadas. Inclusive, tem 50, num formigueiro de 200 formigas, tem 50 e poucas que não fazem nada, justamente para estar à disposição. Então, cada uma tem as suas tarefas. Se alguém colocar, se eu for lá e botar, por exemplo, um farelo, sacudir a toalha de pão e tiver um formigueiro, as que estão varrendo fora, limpando, mandam uma comunicação para todo mundo larga tudo, menos as do berçário, vem todo mundo pegar os farelos de pão e empurrar para dentro, porque é uma questão de sobrevivência. Então, o comportamento dos animais trouxe muito conhecimento sobre comunicação e produção de sentido. Os pássaros, por exemplo, na Holanda, na Primeira Guerra, ali, antes da Primeira Guerra, tinha uns pássaros que vendiam leite nas garrafinhas e a garrafinha de leite fazia aquela camada de nata, sabe? Tinha um pássaro chamado Blue Tits que comia aquela nata. Bom, aí aconteceu a Primeira Guerra, não teve mais entrega de leite com a carrocinha. Quando voltou o leite, as garrafinhas tinham um lacre de metal em cima, de alumínio. E aí, quando começou de novo, um pássaro bicou e comeu. Imediatamente, em questão de horas, poucos dias, todos os pássaros Blue Tits tinham aprendido aquele comportamento por ressonância e também picavam as latinhas, sendo que alguns pássaros já tinham morrido. Então, o estudo mostrou que o comportamento de conversa, de memória, acompanhava vinha como material transferido geneticamente. Aquele conhecimento se transformava em algo que era ocupado por um outro pássaro, num conhecimento que era do seu avô. Eu estou falando rapidamente aqui em vários estudos, até para vocês acreditarem no que eu estou dizendo. Tá? Outro estudo muito interessante foi um estudo sobre os macacos num arquipélago do Japão. Eles tinham uma macaca, Ima, o nome dela era Ima, e eles estavam estudando o comportamento, então os navios vinham para a praia e jogavam batatas para fazer com que os macacos saíssem da floresta e pudessem ser filmados pelos barcos. Uma macaca, a Ima, que era a líder, a matriarca, pegava a batata e lavava na água. Os outros não, os outros comiam com areia. Em questão de 3, 4 dias, a grande maioria dos macacos tinham o mesmo comportamento da Ima, sem terem visto ela. Aí os cientistas acharam aquilo muito estranho e começaram a entregar na praia trigo. Não, vamos trocar, vamos botar trigo, vamos ver como é que ela se comporta. A Ima lavava o trigo e imediatamente todo mundo lavava o trigo também para comer. Então, foi demonstrado
que a informação e o conhecimento transitam no ar. E quando eu vou para os lugares, eu me aproprio daqueles bits de informação e eu assumo aquele comportamento e acabo entrando, recebendo aquela informação que não me foi dada nem pelos meus pais, nem pelos meus avós, nem pelo meu líder, mas eu sei como é que eu tenho que me comportar. Acontece isso com vocês? De saber como vai se comportar em algum lugar, mesmo não Sim. tendo... Comigo Quer que conte um acontece. exemplo aí para mim? Saber se comportar, você quer um exemplo? Eu Por acho que a exemplo, gente- Maria Lima, quando se tu Hum. vai falar com o presidente do tribunal, alguém já te explicou como tu deve se comportar, com que roupa tu tem que ir? Alguém te falou sobre isso? Não, Mas eu acho não. que a gente é da Eu geração analiso, também, eu viu analiso isso, a não? questão. Como eu sou advogada, né? Nós temos um aspecto formal de como se vestir, tá? Sim. Então, um Sim. presidente do tribunal, se eu for conversar ou com o desembargador no tribunal, é claro que eu vou me vestir a contento do local, entendeu? Então, olha De só. uma maneira mais formal Quando- do que informal, né? Isso é legal que tu tá falando, Maria Lima, porque até agora, nessa área do direito, isso também está mudando, né? E Sim. isso é o que a Miriam falou, que é o comportamental, porque como as pessoas estão mudando e está muito Verdade. volátil isso, às vezes tu tá... Eu sei porque meu marido é advogado, né? Então, tô muito envolvida nesse meio aí também. Então, às vezes, dependendo da situação, enfim, o caso com quem tu vai falar, tem a forma que tu tá comunicando, porque a vestimenta também é uma forma de comunicação, né, Miriam? Não, é Sim. certo, tudo comunica. Tudo, É um conjunto, tudo, né? e mais um pouco comunica. E isso também está mudando muito, inclusive Sim, nessa sim. parte de direito. Então, às vezes, Verdade. tu vai muito bem vestido, tu tá comunicando algo que daqui a pouco aquele juiz ou, né, o desembargador, talvez para ele, no íntimo dele, que é o si, né, Miriam, não soe bem, né? E ele já entra com uma barreira com a tua pessoa. Ou Claro. tu vai de uma forma mais, né, casual, uma forma mais despojada. Mas eu entendo aí. Já quebra um pouco é, também isso, porque a roupa ela comunica muito. Mas eu entendo aí também, Milena, o seguinte, tá? Depende da situação. Depende da situação. Se você está bem Depende da arrumado e situação. você empina o nariz, em nenhum lugar. Mas é por isso que é um conjunto, né? Você entendeu? Então, Por veja isso- bem, agora não dá para você entrar, tá? Numa audiência, vou te falar, uma audiência séria, né? Aliás, toda audiência é séria, tá? Mas uma audiência pesada, que você está lá contra uma construtora, tudo empresário e tal. Você chegar lá, né? Rock in Rio, entendeu? Né? Calça jeans, camiseta, tudo bem, melhorou, né? A gente está na época da modernidade, mas eu acho que existe ainda um certo respeito, dependendo do local que você está, né? Mas a No questão meu que eu quero tempo, trazer aqui, a questão principal que eu quero trazer aqui, nem é essa discussão de julgamento do que é certo e errado, é uma outra questão que vem antes. Sim. Como nós sabemos isso? Nós Mas sabemos. olha só, nós Por somos de uma exemplo, geração... quando tu vai entrar num lugar, só para completar o pensamento, Tá. se tu vai entrar num lugar onde tu precisa te impor com mais respeito, ninguém te disse, a nossa mãe não disse, quando tu entrar num lugar tem que ter respeito, se veste direito bem, bota uma saia vermelha com blazer azul. Não, a gente acessa. O que eu quero contar para vocês, da novidade da comunicação, é que nós sabemos muito mais do que a gente aprende em livros e em salas de aula. E isso é a grande questão. Vivendo, né? Estando ali, olhando, percebendo. Porque a gente acessa o mundo, a noosfera, como diz Edgar Morin, que é um autor da complexidade. Nós temos uma camada enorme de bandas de conhecimento informacional que a gente acessa, a gente decodifica, o cérebro decodifica. Vocês imaginem que o ar é dividido em bandas, para telefonia, para televisão, para o canal não sei o quê. O rádio pega a frequência AM e daqui a pouco pega outra banda, FM. Né? Como dizia um professor meu, Miriam, se a gente... Eu duvidava, eu pensei, mas não é possível. Ele disse, mas olha só,
Se a gente vai passar por uma porteira de coisa lá na estrada para pagar, como é no pedágio, a gente tem lá aquele ticket do sem parar, né? Cada vez que eu passo de carro, eu penso, ela não vai conseguir ler, porque é um adesivozinho em cima. Então, eu vou diminuindo a velocidade e eu me lembro dele, ele dizia, se uma câmera numa porteira consegue, quando enxerga o sinal no teu carro, ir lá no banco, depois debitar R$ 10 da tua conta, voltar e levantar a alavanca para te passar, por que tu acha que nosso cérebro não vai conseguir? Tu acha que nós não somos mais do que uma porteira? Ele dizia, né? E é verdade. Então, hoje a comunicação ela é tratada como algo muito maior do que simples meio informacional. Os teóricos de comunicação, eles são muito claros. Claro que a lógica mudou, né? A lógica clássica, ela avançou. A lógica clássica, que é uma coisa, outra coisa, ela dá conta de muitas coisas no mundo, mas outras coisas não dão contas. Então, a lógica que se usa em comunicação é a seguinte: eu estou numa frequência, numa faixa, eu sou um A. Vamos supor que a Mônica, ou a Milena, ou a Maria Lima, que eu estou enxergando aqui, estavam noutra frequência quando começou essa reunião. Eu vim de uma aula virtual, a Maria Lima veio de uma reunião, provavelmente, talvez. A Não, Mônica eu vim veio... da vacina. Veio da vacina, exatamente. Na terceira dose. Eu Querendo dar uns tapas na minha filha, que eu falei, meu Deus, eu tenho a palestra da Miriam, eu tenho que estar lá no horário. Ela, não, você tem que tomar uma terceira dose. Tu estava nessa frequência. Então, funciona assim, ó, um A, eu sou A. Eu estou num campo de frequência. Aí eu entro em contato com alguém diferente de mim, não A, noutro campo de frequência. Se eu pegar eu e vocês todas, então eu estava numa frequência, liguei meu computador, estava com problema de internet, eu pensei, eu vou pegar o 4G, que é mais garantido, fiz um celular. Nós estamos aqui, todos nós, numa mesma bagunça de frequências. Quando terminar, cada um de nós será transformado por tudo aquilo que nós dissemos aqui, concordando ou não concordando, porque nós fomos afetados pelas palavras de todos nós. Então, a interação, ela ganhou um status de muita importância. E quanto mais simples, quanto menos burocratizada, claro que não dá para todas as instituições têm ritos, né? Não estou falando de uma instituição como a ABA mesmo, como os tribunais. Eu fui casada com um desembargador do trabalho 35 anos, então eu sei bem como é que funciona a formalidade da magistratura, ou da medicina, enfim, nós estamos falando de interações, a busca por ser quem se é o que vai, talvez, garantir a possibilidade de se comunicar melhor. Quanto mais eu for verdadeira aqui, melhor a minha chance de vocês entenderem ou captarem a minha intenção. A intenção e o não dito, numa frequência de sinais entre o emissor e o receptor, 7% são palavras, 93% são não ditos, dos quais 80% é força da intenção. Veja, 7% de uma conversa, nós estamos conversando aqui, o que nós estamos assimilando, eu assimilando de vocês e vocês de mim, 7% só são palavras. O resto é entonação, é jeito de falar, é a própria atrapalhação, é a própria bagunça de vozes, que é uma coisa natural. Gesticular, né? Qualquer coisa vai mostrar o quanto eu estou interessada ou não em estar nessa conversa. E isso foi um salto muito grande para dentro da gestão. E uma libertação para o líder, que pode ser quem ele é, não precisa mais ser um semideus. Então, se nós pensarmos que nós estamos sempre dentro de sistemas complexos que se adaptam, e a gente chama sistemas complexos adaptativos, a gente vai estar sempre num simpósio universal, onde uma frequência entra em contato com a outra frequência e gera uma terceira coisa. Sempre gera uma terceira coisa. Então, a lógica clássica ela foi evoluindo
para a lógica do terceiro incluído. Uma coisa mais uma coisa são duas coisas. E uma coisa mais uma coisa são infinitas possibilidades de terceiras coisas. Então, essas duas lógicas começaram a ter que conviver junto, né? Sabe que na Primeira Guerra tem um estudo muito grande também, científico, que fala sobre os alemães, eram os alemães contra os ingleses e os franceses, né? Se não me engano. Me ajudem, pessoal, aí mais de história. Enfim, os alemães, naquela época da guerra, tinha períodos grandes em que os soldados iam conversar, iam dançar, iam beber nos bares e tal, para conversar um pouco, porque parava a questão de estar na artilharia. Eles começavam a conviver. Tiveram que proibir os soldados de se encontrar e conversar, porque a biologia natural deles impedia depois de eles serem indiferentes e quererem matar. Então, o que a ciência avançou em comunicação? Informar não é comunicar. Comunicar é captar a essência do outro, é tentar entrar no pensamento do outro, é tentar resolver com ele, isso vai se dando pelas bordas das falas. A gente tem uma fala e as bordas das falas é que comunicam muito mais, né, do que a própria palavra. Desculpa, Miriam, posso fazer uma perguntinha? Claro! Nesse tópico que você falou que comunicar é sentir o outro, é isso? É entrar na mente do outro. Ou seria a questão da escuta do outro? Da escuta. Mas da é uma escuta ativa do outro, certo? É isso? Comunicar, quando tu vai falar com alguém, automaticamente, vamos supor que tu fosse uma vendedora de alguma coisa, de algum produto, ou tu chegou em casa para falar com a tua filha, né? A força da tua fala e o olhar teu sobre ela vai fazer mais diferença de tudo aquilo que tu disser. A Sim. tua intenção sobre ela, porque o teu amor duro de tentar corrigir alguma coisa vai ser mais importante do que todas as palavras que tu disser. Isso é que foi comprovado cientificamente. Não são as palavras, é o modo como tu diz as palavras. Bom, mas para isso você tem que escutar. Claro. Tem que ter uma escutativa com o outro. Muito certo? Escutativa. Tu tem que ter uma escutativa, tu tem que ser consciente de quem tu é, tu tem que ter um autoconhecimento, tu tem que saber o teu papel, tu tem que saber o teu propósito naquele momento, nessa vida. Tem que ter vivido coisas para se colocar no lugar do outro e saber que está errado ou está certo e poder corrigir ou ajudar. Né? Tu tem que estar inteiro em cada coisa, como dizia o Fernando Pessoa. Ser inteiro em cada coisa. Então, a comunicação ela se dá no momento em que tu pode captar aquilo que eu estou dizendo como se fosse teu, concordando ou não. Quer dizer, como se fosse teu, entendendo como se fosse teu, para que tu até possa discordar. E se busca isso hoje violentamente não, mas visceralmente nas organizações. Os grupos hoje da diretoria, os grupos de gestão, eles se comunicam, a fidelidade é muito grande, a lealdade passou a ser o valor maior. Não existe mais a punição, nem o prêmio, porque às vezes o erro pode virar um acerto. As pessoas têm... Mais um adendo, você não esqueça, estou te atrapalhando. Claro! Você falou para perguntar, você falando. Isso mesmo. Que é confuso. Entraria aí também, inclusive para as empresas, tá? A comunicação também não violenta. Claro, a comunicação violenta é uma tecnologia. A comunicação não violenta, a investigação apreciativa, que é uma outra comunicação também, várias tecnologias foram surgindo para facilitar isso, para botar de fora para dentro. Porque, ótimo que tu trouxesse isso, a empresa, ela não tem o papel, ela não é família. A empresa tenta, nós não somos nem amigos dentro de uma empresa. A gente toma café junto, mas a gente não convive, não vai na casa um do outro, até podemos ter amigos,
Mas a empresa não é uma escola, ela não é uma família, ela não tem compromisso em formar cidadãos, mas ela é obrigada a fazer esse papel, porque senão o negócio não vai andar. Se as pessoas não tiverem uma escuta, um entendimento do que é comunicação, cada um vai fazer a sua parte, vai informar e fim, e o resto que se lixe. Então, teorias como tecnologias como a comunicação não violenta e a investigação apreciativa vieram para ajudar a gente a treinar e a entender de uma forma. O que seria a investigação apreciativa? A investigação apreciativa é uma tecnologia também. A gente chama tecnologia, mas é a metodologia, seria a melhor palavra. A investigação apreciativa é uma metodologia que faz assim: aconteceu um problema. Eu não sei ver um problema de vocês, mas, por exemplo, derramou o leite aqui eu tenho uma cozinha industrial e o leite derramou e sujou tudo e derrubou. O líder para e vai ver quem é o culpado, quem é que não ficou olhando esse leite aqui porque estou cansado que esse leite derrama. Não. Esse é o modelo normal. Acha o culpado, corrige, xinga ele na frente dos outros, ele fica triste, se encolhe, nunca mais vai expressar nenhuma opinião para colaborar com nada, porque está com medo de errar, ou ficou com raiva, ou ficou chateado. A investigação apreciativa diz assim, não olha para o problema, olha lá na frente para o sonho. Então, ela passa da questão para o sonho. Aí se faz a seguinte pergunta: como é que a gente poderia trabalhar sem que esse leite nunca derramasse? E aí todo mundo começa a dizer, vamos botar uma chapinha dentro do leite, que ele não derrama, fica fervendo, não derrama. Vamos deixar sempre em fogo baixo. Vamos ferver leite em garrafão, em panela bem grande, depois guardar tudo fervido. Começa todo mundo a pensar qual seria o melhor, o ideal, para nunca mais derramar em leite. E aí começa a então, escolheu a ideia e começa a sistematizar. Vamos fazer, então, comprar panelas grandes, ferver todos os leites, acho que essa é a melhor solução, não sei o quê, e começa, então, a voltar. Entende? Eu não sei se eu consegui explicar rapidamente. A investigação apreciativa é uma metodologia que tem 4 etapas, e ela começa, primeiro, do problema, a pergunta diante do problema é uma pergunta de sonho. Como seria ser? E aí, as pessoas fazem uma conversa sobre isso, sonham, idealizam, depois começam a organizar aquele pensamento e depois planeja e depois executa. É mais ou menos como as conversas não violentas, que tem também uma metodologia de perguntas, né? Tem, assim, umas 4 ou 5 tecnologias excelentes para isso, já por causa desses novos conceitos. O emissor não consegue dar conta de ser claro o suficiente, o receptor não é um receptor, porque ele vai produzir sentido a partir do mundo dele, não é do que ele está ouvindo. O canal, às vezes, tem mensagem, às vezes, e a mensagem ninguém se importa, ou às vezes tem silêncio, não tem mensagem, e gera mensagem. Os ruídos são de fora, os ruídos não estão fora, estão dentro do emissor do receptor. Ou seja, as teorias das ciências da química, física, biologia, a neurociência, especialmente, eu já ia esquecendo de falar, a neurociência, o Prigogine, aliás, o Nicoleles, que é um cientista nosso brasileiro, em 2005, ele provou que a mente sai fora do cérebro. Veja, a mente sai fora do cérebro e avança quilômetros. Ele tinha uma chimpanzé dentro do laboratório dele, no Ceará. Ele era professor de Harvard, professor de várias faculdades, mas ele tinha um compromisso muito grande com o Ceará, então ele montou um laboratório espetacular lá. E ele estava tentando fazer com que estudando o cérebro. E aí, uma pena não ter trazido imagens para vocês, eu achei que fosse uma conversa mais informal e não me preocupei em fazer uma palestra mesmo, senão eu teria trazido mais elementos para vocês entenderem. Mas fica para uma próxima oportunidade. Mas, enfim, eu me lembrei agora da imagem do cérebro saindo, da frequência saindo do cérebro no laboratório dele. Ele provou, ela estava jogando, videogame, com o joystick, dirigindo.
E ela era louca por sorvete, um sorvete lá que não sei qual é, uma fruta do Nordeste. Então, ele estava dando para ela e ela jogando, ela jogando. Daqui a pouco ele foi entretendo ela e foi dando sorvete, e ele pegou as mãozinhas dela e tirou do joystick. E ela continuou com a mente, controlando o jogo que estava longe. Ali foi o grande boom, assim, de que nós não somos nosso cérebro. E aí, vários estudos foram realizados e foi se começando a compreender que existe uma coisa, algo maior ao nosso redor. Em ciências da comunicação, a gente chama o observador. Na espiritualidade, a gente pode chamar de alma, de espírito, de entidade, de guia, enfim. Em ciências na comunicação, a gente chama o observador. Quem é o observador? O observador é aquele que nos habita a mente. Por exemplo, estou com um copo de água aqui, vou tomar água aqui. Se passar uma ressonância magnética no meu cérebro, ele vai mostrar todas as áreas do meu cérebro envolvidas nesse ato de tomar água, ok? Se eu fechar os olhos, me concentrar e imaginar que eu estou tomando água e passar uma ressonância no meu cérebro, as mesmas áreas vão se acender. O meu cérebro não distingue realidade de imaginação. Para ele é a mesma coisa. Estar na realidade ou estar pensando uma imaginação é a mesma coisa. Mas eu sei se eu estou tomando água ou não. Eu sei. Então, eu não sou meu cérebro? Não, eu não sou meu cérebro. Eu sou algo, uma energia vital maior que consegue, que tem a capacidade de se conectar a outras consciências e consegue decodificar coisas de uma forma racional ou intuitiva. Então, hoje, as ciências da comunicação tratam isso como fato real. Isso é totalmente ensinado nos programas de pós-graduação, especificamente voltados para a estratégia. Há uma o que eu penso e o que eu falo ressoa e interfere no observador dos outros. Então, a neurociência é a grande responsável, junto com a física quântica, com a química, com a biologia, a sociobiologia. A neurociência é uma grande aliada também para a gente entender a comunicação. Estão cansados já de me ouvir? 4h15. Eu não paro de falar, né? É que tenho tanta coisa para contar para vocês, Miriam, não sei se o Zé Eduardo quer fazer alguma pergunta, eu só quero verificar isso que você falou, né? Conseguiu, mãe? Que energia, vamos dizer, essa questão do cérebro, né? Poder, você falou, a questão atingir da outros. mente, tá? Isso tem a ver com a energia em volta? Tem a ver. Do universo Tem a ver, em volta, porque olha só, tem a ver com a por energia? exemplo, sim, por exemplo, a frequência, se nós não somos matéria, nós somos energia. Tudo é energia. Se meu estojo de lápis é energia, essa caneta é energia. Nós achamos que ele é matéria porque a nossa condição é encosta aqui, mas se nós formos olhar isso aqui com lente, nós vamos ver que isso aqui são átomos vibrando no escuro. Então, no momento em que tudo é energia, essa energia tem um número de vibração em hertz, certo? A Terra, por exemplo, eu estou morando em Garopaba agora. O mar, quando a gente caminha no mar, a Terra, longe das coisas da cidade, ela tem uma vibração de 6 MHz. A cidade asfaltada tem de 35 MHz. Ambientes corporativos tensos têm de 75 MHz. Então, tu entra com o teu corpo e a tua mente e a tua fala, ou no ambiente de 6 MHz, que é o mar, e daí tu dá uma moleza, porque tudo afrouxa, e aí tu dorme, ou porque estava assim, vibrando, vibrando, né? As moléculas. E aí e quando tu chega num universo tenso,
aquela energia, ela te afeta, ela te comunica, ela te interfere. Tu precisa ser muito forte para ser tu mesmo. Então, é nesse momento que você está falando isso, é por isso que eu fiz a pergunta, tá? Então, eu estou aqui em casa, tá? Né? Na minha casa. Vamos falar, mas pode ser um ambiente de trabalho também, tá? Você acha que essa energia você pode até quebrar um copo do nada, de pegar um copo e quebrar? Claro. Pode. Tem Isso muitas aconteceu comigo. Aconteceu? Já. Sim, Aconteceu acontece. Comigo. Mais uma vez, esse tipo de situação. Queimar lâmpada. Isso mesmo. Queimar computador. Eu teve uma época que eu queimei o meu computador, no mesmo 2 dias, eu queimei o meu computador, o computador da Caixa Federal, queimei a lâmpada de várias coisas de casa e micro-ondas. E aí uma amiga minha disse, assiste um filme de um japonês sobre frequência que tu vai entender. Que ele mandava a gente fazer uma coisa assim, baixa frequência. Eu era sempre muito científica, né? Mas, sim, respondendo a tua pergunta. E como melhorar, vamos dizer, você está sentindo essa energia que está forte, negativa, né? Porque quando você começa a quebrar tudo, encostar, é que é até negativo. Como, falando isso cientificamente, né? Não indo para a parte de religião, nada disso, tá? Como resolver isso? Sim. Bom, de qualquer modo, independentemente das religiões, a ciência hoje está junto com a espiritualidade. Junto. A ciência e a espiritualidade nunca teve distanciamento. É um mito esse distanciamento. Historicamente, eu posso contar muitas coisas para vocês que nunca não teve esse distanciamento. Mas não é o caso agora. É que as pessoas confundem religião com espiritualidade. Com espiritualidade. Tá? A religião é um dogma. É uma coisa, exatamente. Espiritualidade todos nós temos. Exato. Eu posso ser ateu e eu ter a minha espiritualidade. Exatamente. Né? Exatamente. Então as pessoas, há uma confusão nisso, né? Sim, há uma confusão. Quando eu estudava no doutorado Comunicação por Ressonância, eu estudava numa empresa em Curitiba, Nutrimental. Foi uma experiência que mudou minha vida assim, radicalmente. Eles usavam uma metodologia de investigação apreciativa, então eles tinham uma gentileza, um entrosamento, era uma coisa muito interessante lá no Nutrimental. E aí a minha tese era de que ambientes assim produziam comunicações por ressonância em tomada de decisão estratégica. E aí eu fiquei lá um tempão estudando. Mas, enfim, quando o ambiente é mais... A gente não pode dominar o ambiente, né? Mas a gente pode desenvolver mecanismos. A gente tem frequências cerebrais, frequências mais baixas, mais densas e frequências mais altas. Isso se dá pelo comprimento das ondas. Ondas longas são mais pesadas, ondas curtas são mais leves, mais rápidas. Então, a gente tem que ter um pouco de entendimento, acreditar nisso cientificamente e entender que é preciso mudar aquela frequência. Como é que eu mudo aquela frequência? Eu posso usar estratégias de meditação, música, natureza, porque daí a frequência da natureza é muito maior, então ela toma conta de mim. Eu aqui em Garopaba, por exemplo, eu moro a uns 3 quilômetros do mar, 2 quilômetros do mar. E aí, no inverno, eu quase não vou no mar. Quando eu vou, às vezes eu estou tão atucarada porque eu dou 500 aulas, não sei o quê, mais o ateliê, mais muito virtual, muito virtual. Quando eu vou caminhar na praia, eu volto outra. Eu volto assim, que eu sou uma beleza. Por quê? Porque a força da frequência da natureza entra e ultrapassa em mim. E não só a natureza, né, Miriam? Os cristais também, né? Sim, Que qualquer faz coisa. parte da natureza, né? Que vem da natureza. A verdade... Uma coisa que eu trabalho muito com isso, né? Não sei se vocês é? sabem. Com sim, cristais? Né, que eu sou terapeuta, né, também, holística, então eu trabalho não sabia. com... Não sabia, achei que tu era artista plástica. Sim, mas eu trago a parte que eu trabalho mais, assim, que é essa parte da terapia holística para a arte. E isso também influencia até mesmo nas obras de arte, né? Quando eu falo da cor, não que eu seja uma pessoa que eu não goste de cores, por exemplo, cinza, preto, não isso. Mas as cores também têm uma frequência, que é isso que tu está falando cientificamente. Eu também trabalho dentro da neurociência, que é o que eu acredito, né?
E quando a gente pinta uma obra, trazendo para essa parte mais artística, por exemplo, na área da arquitetura, por exemplo, tu vê que os arquitetos, tu sabe bem também, para eles não errar, eles acabam sempre buscando a parte mais branca, o cinza, porque eles não querem arriscar, né, em perder aquele trabalho, enfim. Mas aquilo ali, a um longo prazo, para a pessoa que está morando ali, vai trazendo essa baixa vibração. Uhum. Porque a frequência da cor, daquele ambiente, né, daquela cor pálida, muito pastel, aquilo ali vai trazendo uma frequência baixa, e a pessoa está sempre achando que precisa de algo a mais. E realmente ela precisa, que é isso que tu falou. Tu tá muito conectada no computador, quando tu vai para a praia, tu muda o teu ambiente. Muda né? completamente. Então, tem várias, exatamente isso. Como um ambiente Maria muito Lima, bagunçado, né? Ó, o Exatamente. doutor Fábio Bagunçado, ele Duarte te traz uma pediu para fazer uma instabilidade pergunta. também. por exemplo, a Mônica estava contando que ela respirava, né? Durante os momentos na fala dela. A Mônica, não sei se ela está aí ainda, mas Tô respirar, meditar, ouvir música, frequências daquelas músicas binaurais. Tem músicas binaurais em 8D, 4D, que tu bota o fone de ouvido e ela anda na tua cabeça para juntar. Já ouviram? Não? Vou mandar link. Vou mandar link no grupo. Mantras, né? Tem mantras. Por favor. Mantra maravilhoso. A própria religião, a minha sogra era uma pessoa muito sábia, assim, era uma mulher de bom Jesus, e ela, quando eu estudava no doutorado, lia, ela vinha passar temporadas na minha casa, ela dizia, Miriam, mas o que tu está estudando? Eu explicava para ela, ela dizia, Miriam, é uma pena que tu não tem fé, porque se tu tivesse fé, não precisava estudar nada disso. Eu já sei tudo isso. Então, não precisa a gente ir pela ciência. A gente pode ir por qualquer forma que faça com que tu possa ser tu mesmo. Eu mesma, eu preciso estar comigo, eu mesma. A minha fala será forte na medida em que eu for eu mesma. A minha fala é imbatível daí. Vocês não pensem que eu dou palestra, eu morro de medo sempre quando eu vou palestrar, mesmo numa live, mas eu aí lá pelas vezes eu abandono porque as amarras, porque eu penso, bom, ou eu vou ser eu mesma, ou então não vai ser, né? Porque muitas vezes palestrando com acadêmicos ou em lugares mais formais, a gente pega aquela informação e fica meio duro. Mas quanto mais duro eu for, menos aberto e escutativo, como disse a Maria Lina, eu vou ser menos aberto, como disse a Milena, e preparado para ler as energias, eu vou estar. Mas daí tu entra num ponto que tu falou muito bem, que é o autoconhecimento. Exatamente. Tudo isso que foi estudado e chegado até nos dias de hoje está muito atrelado ao autoconhecimento. Então, absolutamente atrelado ao autoconhecimento. Se eu não sei quem eu não sou nada. Então, daqui a pouco, tu tá com essa dificuldade de fazer a palestra, mas como tu te conhece, tu sabe o que é a tua essência, né? Qual que é o teu propósito. Não importa se vai falar uma palavra errada, se tu vai estar com uma roupa que não está adequado, não importa, tu vai estar ali em essência, em propósito, né? Que é isso que hoje em dia as pessoas têm conflito. Que é isso, a força da comunicação está aí. Por exemplo, a gramática culta, né? Esses dias eu estava vendo uma cliente minha de consultoria, assim, de comunicação. Ela estava muito nervosa porque ela estava gravando vídeos e a pessoa que estava ajudando ela estava fazendo ela ficar muito dura. E ela se deu conta de que ela estava se afastando da essência dela e ficando cada vez mais engessada. Aí a gente estava conversando, me lembrei de uma coisa bem importante, até casualmente estava conversando com ela. A linguagem culta. Vocês sabem como é que a gramática surgiu? A gramática surgiu porque os romanos, que somos nós descendentes de romanos, né? A gramática romana, admiravam muito os gregos, as músicas gregas. E eles queriam ser cultos como os gregos. Então, eles pegaram as canções gregas e categorizaram para poder entender a estrutura. E aí botaram isso é substantivo, isso é adjetivo, isso é verbo. Então, fizeram uma análise morfológica e uma análise gramatical e deram papéis para as palavras. E aí a gente passava estudando
da primeira série ao último ano de faculdade, português. Botando de fora para dentro uma gramática culta que não pertence à nossa natureza. Até que lá pelas tantas, em 2001, o Chomsky, um gramático, que na época era gramático, hoje ele é uma pessoa mais... Ele é um sociólogo, hoje ativista social, mas na época, ele no doutorado dele, ele defendeu uma tese muito interessante. Havia na mente de cada falante uma gramática universal, que ele chamou de GU. GU é uma gramática universal que faz com que qualquer falante fale numa estrutura sujeito, verbo, predicado, gramaticalmente correta. Ninguém diz assim, por exemplo, ontem de banana A, sobre. Não, eu posso dizer mim querer comer banana, mas banana comer ontem de, ninguém diz. Então, nós temos dentro de nós uma estrutura gramatical correta. A língua culta a gente aprende e usa para poder pertencer a grupos com mais facilidade. Mas, na verdade, ela não é fundamental para nos comunicar. Fundamental para nos comunicarmos é estar presente no momento da comunicação. É estar ali na hora, naquele momento, consciente, dentro da espiral da lógica do terceiro incluído, trocando a frequência, sendo transformado, sendo afetado. Então, nesse aspecto, os conflitos são benéficos, porque os conflitos possibilitam que aquilo mude. Porque enquanto não tem conflito, aquilo está latente, 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 vai explodir. Então, resumindo assim, compreendendo melhor essas teorias novas científicas, a gente consegue entender por que a comunicação mudou tanto e aceitar caminhar para uma nova comunicação, né? Não esquecendo que o receptor não é um vaso que tu vai depositar tudo, não é um balde. Ele é alguém que vai produzir sentido com as suas palavras e com o seu mundo, né? Então, e o emissor não tem domínio do que vão achar, se vocês se vão entender. Por exemplo, eu não posso pretender que vocês adorem tudo que eu disse, ou entendam, ou não sei, cada um vai fazer sentido com o seu mundo a respeito disso. Eu não posso me exigir que tudo seja dito. Às vezes eu estou falando com alguém e tu entendeu, fulano? Né? Ó, esses dias eu ouvi que tu entendeu o que é que desenhe. Eu pensei, eu quero que desenhe, porque eu entendo melhor quando desenha mesmo. Então, ideias erradas de comunicação, o meu propósito hoje com vocês é esqueçam a comunicação tradicional. A comunicação, ela não era nada disso que nos ensinaram. Informar corretamente não é comunicar. A gente fala para viver. Nós falamos para sermos ouvidos. Nós somos mamíferos, de natureza mamífera. Nós somos da natureza. Não é o homem e a natureza. Nós somos a natureza. E a natureza sabe muito bem como se comunicar para sobreviver em grupo. Nós é que desaprendemos por conta de nos colocarmos em modelos engessados que foram importantes até o século XX, mas no século XXI não tem mais como eles dar conta, porque a velocidade do mundo, que a gente chama mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo, a velocidade das coisas é muito grande. E quem se cobrar uma postura mais perfeita, entre aspas, que é mais clássica, não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir se comunicar e vai ficar infeliz. E não vai nem saber por quê. Então, meu propósito hoje com vocês era de falar sobre isso e agora me perguntem coisas, talvez eu consiga responder. Eu achei formidável o que tu falou. Pode falar. Obrigado. Obrigado, Milena. Na verdade, eu queria mostrar um livro para vocês que chama esse aqui, ó. A Viagem de uma Alma. Eu não sei se vocês já leram. Não, eu não li. É muito interessante que ele traz toda essa divisão da energia do mundo elementar, né, onde estão os delfos, os gnomos, as fadas, e a relação desse mundo paralelo, vamos dizer assim,
com a nossa vida. Que interessante. Então, quando você estava explanando, eu lembrei, até fechei a câmera para pegar o livro para mostrar. E parabéns pela sua explanação, muito interessante o assunto. Imagina. Foi muito rápido, é muita teoria, muita coisa que eu gostaria de explicar melhor para vocês. É comunicação, né? Muita coisa para ser falada, né? É para se compreender, mas, na verdade, como a minha sogra dizia, não precisa, basta a gente ser quem a gente é, sabe? Essa é a grande questão. As teorias, no meu caso, me ajudaram muito. Eu fui criada numa família anarquista italiana sem Deus. Meu pai dizia, Miriam, Deus não existe. Se existir, não vai ser tu que ele vai ajudar. Ele tem tudo. Então, eu fui criar, educada para me virar sozinha, estuda. E com essas teorias todas, eu me espiritualizei de uma forma, porque quando tu se dá conta de que nós estamos todos conectados numa frequência, e eu posso interferir na frequência de vocês, assim como vocês vão interferir na minha. Nossa, isso é maravilhoso, né, gente? Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E eu acho que Deus está aí. Deus é isso. Então, a ciência me ajudou a compreender fundamentalmente a espiritualidade, o propósito, e as teorias de comunicação, elas ajudam a gente a voltar a ser quem a gente nunca deveria deixar de ter sido, né? Menos exigente, mais complacente, mais empático, mais com compaixão pelas coisas, entendendo a natureza dos outros, que as pessoas às vezes não podem entregar aquilo que elas não têm para dar, né? Enfim, 1000 coisas a gente poderia, de repente a gente se encontra em uma outra oportunidade e a gente aprofunda mais. Mas as falas não revelam, as palavras não revelam Por exemplo, se vocês disserem assim para mim, se eu disser assim para o José Eduardo, quer um café? O José Eduardo diz assim para mim, café me manteria acordado. Ele quer café ou não quer café? Se ele fizer assim com a cabeça, ó, café me manteria acordado. Ou se ele disser, café me manteria acordado, eu vou saber se ele quer café ou não. Ele não precisa dizer, não, eu não quero café. Então, eu tenho vários exemplos, tanto da pesquisa do mestrado como do doutorado, de conversas gravadas, onde a tomada de decisão não aconteceu pelas palavras. E a gente sempre usa a estrutura gramatical daquilo que a gente é, né? Quando a gente usa um aposto, por exemplo, se eu disser assim, ó... Ângela? Ângela? Não, falei errado aqui. Se a gente usa, por exemplo, se eu disser assim, o Pedro, vírgula, não que eu queira falar, vírgula, é um chato. O que aquele aposto quer dizer? Tem uma frase que eu penso que é, o Pedro é um chato. E tem outra frase que diz, o Pedro, não que eu queira falar. Não que eu queira falar. Significa, eu quero me proteger. Caso vocês sejam amigos do Pedro, eu quero dizer que eu não quero falar, mas eu acho ele um chato. Então, a estrutura gramatical, quando a gente fala em não ditos, não é só sinais verbais, corporais, não. É estrutura gramatical usada, é jeito de falar, é jeito de ouvir, é uma série de muitas coisas que fazem com que a comunicação seja efetiva ou não efetiva. Em resumo, a comunicação é o próprio sujeito que fala. Ela não é uma ferramenta que eu pego e uso. Não, ela não é uma ferramenta. Ela é o próprio sujeito que fala. Nós sempre deixaríamos escapar quem nós somos pela fala. É impossível eu armar uma fala e mantê-la o tempo inteiro. Ela vai escapar. Porque nós somos a nossa fala. Nós falamos para viver e toda fala tem uma demanda de resposta. Quando eu não quero mais falar com alguém, eu não quero mais ouvir a resposta de alguém, eu não falo. Quando eu canso de alguém, eu nem falo, não falo mais. É a indiferença. Então, se eu falo, se eu grito, se eu berro, é porque eu quero uma resposta. Esse entendimento, ele
ele bagunçou todas as teorias de comunicação até o ano de 2000, mais ou menos. Né? Em 2000 e pouco, começou um novo entendimento do emissor, do receptor, do canal, das palavras, do quanto elas são importantes. O poder das palavras, por exemplo, o que vocês acham? O poder das palavras está nas pessoas ou está nas palavras? Quando a gente vê alguém falando com intensidade, com paixão, é as palavras que ele diz ou é a pessoa que fala aquelas palavras? É a pessoa. É a pessoa. O poder não está nas palavras, o poder está na pessoa que fala, no modo como ela é, no tipo de vida que ela leva, na consciência do seu propósito, no quanto ela sabe quem ela é diante do mundo inteiro, ou seja, nada, né? E esses exercícios todos que vieram para dentro das áreas de gestão, especialmente, dentro da empresa, espaços de convivência, cafés da manhã, fim de semana em hotéis, meditação, vieram para poder ajudar a construir isso, para que as empresas possam sobreviver. Porque se não for isso, eu vou fechar meus braços aqui e vou fazer só o que me manda. E aí a empresa não vai sobreviver, porque ela precisa muito mais de mim. Mas eu não deixei vocês fazerem perguntas, saí falando de novo. Viu, deixa eu mencionar, viu, Miriam, eu realmente adorei, viu, a palestra maravilhosa, um grande aprendizado, é sério, não é? Eu pretendo, né, se você tiver outras, você tem outras lives, enfim, não é? Depois a gente pode também marcar, não é? Tá? Por aqui também, não é? E eu gostaria de participar, eu acho que é muito importante, não é? A gente está sempre aprendendo, não é? E você ter com muita maestria, viu? Não, que nada, eu estou um pouco atrapalhada, é verdade, mas não adianta. É verdade. Cada vez que eu tento ser mais perfeita, eu me dou mal. Eu vejo que a comunicação, você fala de uma forma geral, não é só a fala, e sim as ações, são os atos, é isso, né? E essa energia, isso é realmente, né? A gente percebe, né? Veja, eu vou até falar algo aqui que mandaram no chat, e eu vou já te fazer a pergunta aqui. Sim. Tá? Vou primeiro agradecer a presença da Vera Miller, tá? Dar um beijo. E a Vera Miller, ela fala assim, às vezes fazemos coisas que nunca foram transmitidas, né? E aprendemos do nada. Né? E tem lógica, porque, veja, quando vai criança, só um exemplo, tá? Certo? Você começa, por exemplo, a desenhar, né? Como que você aprendeu isso? Não é? Você concorda? É um dom. Você entendeu? Então, quer dizer, vem do nada. Eu queria que você explicasse isso, por favor. Bom, aí a gente já entra em outras coisas, em outras ciências, né? Por um tempo se acreditou que as coisas poderiam ser genéticas. Eu poderia carregar geneticamente dos meus antepassados. Essa teoria não foi descartada ainda. Sim, existe. Sim. Depois começou a se acreditar que há a possibilidade do meu cérebro acessar conhecimentos de outros lugares porque eu tenho interesse, porque eu gosto, porque eu me identifico, né? Então, os estudos de ressonância hoje explicam que eu posso acessar o que eu quiser, eu posso transformar o que eu quiser, eu posso criar o que eu quiser com o meu pensamento. O mundo está cheio de teoria, de escritores, de cientistas que falam sobre isso, físicos renomados falando sobre isso, médicos especializadíssimos falando sobre isso, livros explicando sobre isso. Então, eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais para uma evolução científica e espiritual. Espiritual. A ciência não está fora do espiritual, ela está absolutamente ao lado. Né? Vocês vejam que esses tempos assisti um filme da Madame Curie, como é que era o nome? Não lembro agora, no Netflix. Mas já os cientistas de 1900, 1911 frequentavam mesas espíritas para fazer perguntas. Né? E aí, uma coisa que eu não sabia, eles convidaram Allan Kardec, que era um economista, lá, um contador, para codificar as cartas que eles recebiam. Bom, as cavernas
da pré-história os desenhos das cavernas já mostram a força de quem nem sabia desenhar, né? As pirâmides, enfim, o mundo está cheio de exemplos de que nós temos uma conexão muito forte espiritual com algo que a gente até denomina o sagrado, mas que não precisa ser necessariamente de uma religião. Pode ser uma árvore, pode ser o mar, pode ser Deus, pode ser Nossa Senhora, pode ser quem for. Mas o fato é que nós acessamos, isso é fato já. Acessamos, conectamos, aprendemos de várias maneiras. Não sei se eu respondi, Tereza. Respondeu, sim, brilhantemente, viu? Querida, tu é muito generosa comigo. Não, você é maravilhosa. Não, tu é muito generosa. Foi maravilhosa, sim. Está sendo. Muito obrigada. E não sei, o Maria Lima quer fazer alguma pergunta? Não, agora não. Vou passar aí para o José Eduardo. A Elisa já voltou, a Carmen Pousada. Quero também registrar a presença da Carmen Pousada. Não é? Oi, Carmen, tudo bom, querida? A Carmen é curadora de arte da Engallery de Arte e Design, não é? Está aqui, é membro consultora também da nossa comissão, e já vou aproveitar, não é? Que eu acho que é bom já falar que nós vamos ter aqui um evento, que é uma exposição virtual coletiva da ABA, não é? E de artistas estrangeiros da Engallery Arte e Design. Vai ser em parceria, não é? Eu estou realmente muito feliz, vai ser dia 2 de dezembro, 16 horas, depois vocês vão receber o convite, tá bom? E vai perdurar aí a exposição do dia 2 até o dia 16 de dezembro, tá? Muito feliz e agradeço a Carmen, viu? Aí por essa iniciativa e, enfim, vai por estar à frente desse projeto também, tá? E pela parceria, tá? Enfim, por Mônica, você, se eu puder responder mais, ajudar a entender mais alguma coisa. Mônica, tem alguma pergunta, doutor Zé Eduardo? Eu fiquei com aquele pensamento lá atrás, né, da comunicação, do início, né, de falar, a gente vê as coisas e a gente já sabe que está assim, mas eu acho que a nossa geração, principalmente que a gente estava falando, foi uma geração educada para saber como ir, como agir, como fazer, né? O meu filho tem 18 anos, outro dia ele foi fazer uma entrevista, eu olhei para ele, você não vai assim. Claro! Entendeu? Você não vai, você não precisa ir. Mas não precisamos abandonar tudo isso. É preciso para ser aceito. Para ser aceito é preciso isso. Não tem nada demais isso. Para tênis, mas tira o tênis, né? Então, acho que também tem esse lado da comunicação, né? De quando você consegue também passar, né, para o outro. Com certeza, tudo comunica. Tudo comunica, tudo comunica. E tem uma coisa chamada teoria da face social. Eu penso em proteger a minha face. Eu não quero que vocês não gostem de mim. Então, a gente procura se vestir de acordo, conversar de acordo, se comportar de acordo com aquele lugar para ser aceito. E não tem nada de mais nisso, porque nós somos seres sociais. Nós somos apenas mamíferos na Terra. Não somos semideuses. Somos mamíferos. Não. Gostamos de andar em bando. Brigamos para quem vai ser o chefe do nosso bando. E aí, quando o outro bando nos ataca, a gente se une com o nosso chefe aqui e ataca o outro bando. Então, eu acho que aceitar a nossa natureza de mais um animal sobre a Terra e aceitar também o sagrado em nós, essa vantagem que a gente tem sobre os outros animais, que é a capacidade de ter consciência crítica, consciência sobre si e de pensar sobre as coisas, esse é o cerne da comunicação hoje. Evoluir e considerar sempre que o emissor não é um semideus capaz de dizer palavras mágicas, portanto, ele não pode ser o responsável pela comunicação. O receptor não é um balde que vai receber e não vai fazer nada. E estar o mais presente possível. Ser o mais presente possível, o mais humano possível, né? E acreditar que nós somos num coletivo.
É isso, eu agradeço muito, guris. A gente que agradece, é muito eu que bom. agradeço aí, linda palestra, ótima. Não, nem é uma palestra. Eu prometo que na próxima vez que a gente se reunir, eu trago slides, trago filmes, de repente a gente monta um workshop. Falar sobre a teoria do caos. Teoria do caos, porque o ideal é a gente fazer coisas assim de umas 3 horas. Mas aí uma coisa um pouco mais, eu passo filmes, vídeo, um fala, outro fala, uma coisa mais leve, né? Porque só falar, assim, vocês devem estar assim, louco que eu desligue. Gratidão pela palestra. Foi realmente uma palestra leve, né? Desculpa. Não, foi excelente, muito leve. Eu falei para ela, agradável, não é? E eu também queria registrar a presença aqui da Silvana. Não sei se a Silvana quer falar algo, não é? Está aqui conosco, mas, enfim, não é? Eu só tenho a agradecer, viu, Miriam? Tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fica... Não, eu ia falar a mesma coisa agora para a Miriam. Agradecer pela palestra dela, foi excelente, tá? E uma próxima foi falta da gente se organizar, né? Uma próxima você traz os vídeos, tudo que dá para colocar, mesmo sendo ao vivo, entendeu? Não, eu sei que dá. Eu sei que dá, mas em 1 hora, 1h30, Maria Lima, a gente não consegue aprofundar nada. Porque não adianta eu passar um monte de slide para vocês e simplesmente despejar conteúdo, né? Como se fosse uma aula, assim. Se a gente fizer uma coisa assim de umas 3 ou 4 horas, bom, aí a gente consegue aprofundar, né? Mas eu achei que, na verdade, vocês não mereceriam ficar escutando slide, porque não se trata disso. Foi melhor escutar você. De repente eu posso indicar algumas leituras, né, como o Luiz nos deu ali, algumas coisas assim de aprofundamento. É fato que em qualquer lugar hoje a gente consegue muita literatura que nos ajuda a evoluir, né? Muita literatura. Tanto na física, livros de física. O Amit Goswami, por exemplo, é um autor fenomenal, ele escreve de uma forma muito boa, que fala sobre a espiritualidade. Enfim, se vocês quiserem, depois eu posso até mandar uma relação de livrinhos assim curtos de comunicação. Alguns 3 ou 4 autores, eu mando pelo WhatsApp ali 3 ou 4 autores de comunicação mesmo para poder assim fortalecer isso, porque a gente às vezes entra na empresa e é abarrotado pelas coisas e aí tudo aquilo que a gente acredita vai por água abaixo, né? Tá bom? Com certeza. Um beijo muito grande, então. Muito obrigada, gurias. Obrigada mesmo. Nós te agradecemos. Obrigada, Miriam. Obrigada por estarem aqui até o final, me aguentando aí. Então, só tenho a agradecer, viu, Miriam, a você, a todos aqui que estão presentes, quem também está assistindo, né? Tá? E falar que eu me senti muito honrada, viu, com a sua presença, tá? Imagina, eu palestra maravilhosa. Vamos fazer uma próxima, sim, ok? Tá? Deus, assim quiser, vai querer, lógico, vamos fazer sim, tá? E eu queria convidar todos também para que sigam nossas páginas, tá? Tanto no Facebook como também no Instagram, da Comissão de Arte e Cultura da ABA, tá? A Comissão Nacional de Arte e Cultura. É muito importante e se sinta envolvido com os trabalhos que são feitos lá, também dos artistas, de todos os integrantes, viu? Que é muito importante a gente estar sempre juntos. A doutora Maria Lima também é diretora da ABA Santana, a doutora Elisa Reis da Penha, né? Doutor José Eduardo do Butantã. Então, é importante também que todos sigam, né? Esses estão envolvidos, né? E estejam conosco aí, né? Aí em todos os eventos também, que é realmente bem importante, tá bom? Muito obrigada, um carinho enorme, viu, Miriam? Também. Imagina, eu que agradeço muito, Tereza. A tua gestão, meu Deus do céu, eu fico pensando como é que tu consegue fazer tanta coisa, né? E tá sempre com esse sorriso amoroso, pronta, assim, para, né, leve. É um exemplo a ser seguido. Eu amo tanto o que eu faço e, olha, eu gosto tanto de vocês, não quero saber, estão no coração, então eu faço isso com muito amor, viu? Tá? Então, isso eu acho que é muito importante, não é mesmo? Tá? Por isso que eu falo, nós vamos levar alegria, felicidade, brilho para todas as pessoas, para ver se o mundo, para a gente ter um mundo melhor. Que isso é muito aí, não é mesmo? Isso aí, estamos juntos. Estamos juntos. Um beijo, Miriam. Beijo, querida, muito obrigada. Né? A todos aqui, a Maria Lima, doutor Zé Eduardo, Mônica,
Carmen, tá? Elisa e a todos. E agradeço a Kaline sempre, ao doutor também, não é? Doutor Esdras Dantas de Souza, nosso presidente aqui, maravilhoso. Um abraço, doutor Esdras, e a Kaline também, muito obrigada pela honra. Sim, doutor Darcio Barbosa também, que é o diretor estadual aqui de São Paulo, né, por todo o carinho aí, essa oportunidade que eles estão nos dando aí de fazer um trabalho aqui pela ABA, tá? Tanto pelos advogados como para toda a sociedade, eu acho que é muito importante, não é? Tá bom? É para os artistas, tá? Tá bom? Um beijo enorme, um carinho muito grande para todos vocês, estão no coração. Beijo. Tá? Beijo. Obrigada, gurias, a gente se vê. Beijo. Se vê, foi ótimo. Tchau, obrigada. Um beijo, tchau. Tchau.